Olá, tudo bem, gente? Você é associado aí do nosso Yahoo Groups, do Belo OAB. Estou aqui para gravar mais uma dica, essa dica da semana. Você que recebeu aí a relação de todos os vídeos que eu já gravei para você. Vou gravar hoje um vídeo sobre um tema que eu ainda não gravei. O tema de ação penal. Vamos falar rapidamente aqui de algumas dicas sobre esse tema que na última prova da OAB caiu uma questãozinha. Muito bem, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Muito bem, quando a gente estuda a ação penal, a gente tem que fazer essa diferenciação. Ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público, e a ação penal privada, cuja titularidade é do ofendido. Muito bem, essa primeira divisão em relação à legitimidade. Lembrando a todo mundo que o nome que se dá à ação penal pública, denúncia. E o nome que se dá à ação penal privada é a famosa queixa-crime. Muito bem, eu queria chamar a atenção de vocês aqui em relação às modalidades, tanto da ação penal pública quanto da ação penal privada. Vamos primeiro para a modalidade da ação penal pública. Muito bem, nós temos as ações penais públicas incondicionadas e as ações penais públicas condicionadas, ora à representação do ofendido, ora à requisição do ministro da Justiça. Muito bem, professor, me tira uma dúvida. Como é que eu identifico qual o tipo de ação penal? Como é que eu sei se um crime é de ação penal pública, se um crime é de ação penal privada? Muito simples. No silêncio completo da lei que define crimes, ou a parte especial do Código Penal, ou até mesmo as leis extravagantes, no silêncio completo da lei em relação ao tipo de ação penal, é porque ela é pública e incondicionada. Todavia, se a nossa legislação fizer questão de nos informar qual é o tipo de ação penal referente àquele crime, evidentemente, iremos fazer a correspondência. E aí eu queria chamar a atenção de você para a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Nós tivemos duas alterações que eu queria te chamar a atenção. Uma, inclusive, já foi objeto do exame de ordem. A Lei 12.015 de 2009, lei essa que modificou toda a parte dos crimes que protegem a dignidade sexual. Foi essa lei que excluiu o atentado violento ao pudor. Foi essa lei que criou uma nova figura típica, o estupro de vulnerável, lá no artigo 217-A. E foi essa lei que transformou a figura do estupro, do artigo 213, caput do Código Penal, em crime de ação penal pública condicionada à representação. E esse detalhe da representação no crime de estupro foi objeto de prova anterior da OAB. Eu queria te chamar a atenção para uma novidade que ainda não caiu. A novidade que ainda não caiu foi a Lei 12.033 de 2009. A Lei 12.033 de 2009 transformou a injúria qualificada, a Lei 12.033 de 2009 transformou a injúria qualificada em crime de ação penal pública condicionada à representação. Professor, o que seria essa injúria qualificada? Em razão da condição de idoso, raça, etnia, todas essas questões que envolvem uma ofensa mais grave, digamos assim, se chama injúria qualificada. E essa injúria qualificada hoje é crime
de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Lembrem-se, a representação é uma condição de procedibilidade, ou seja, para que o Ministério Público possa deflagrar a ação penal, é necessária a representação, uma simples manifestação de vontade contada a partir do conhecimento da autoria, prazo de 6 meses, artigo 38, ok? A representação é uma manifestação de vontade que tem um prazo de 6 meses, contado do conhecimento da autoria e tem natureza jurídica de condição de procedibilidade. Ok? Essa é a primeira parte da nossa dica. Em relação à ação penal privada, eu queria te chamar a atenção para as modalidades da ação penal privada. Nós temos a ação penal privada propriamente dita, a ação penal privada subsidiária da pública e nós temos a ação penal privada personalíssima. Muito bem. Professor, rapidamente, a diferença dessas 3 modalidades de ação. Bem, a ação penal privada propriamente dita é a mais tranquila de todas. É aquela que o legislador nos informa dizendo: este crime somente se procede mediante queixa. Prazo da ação penal privada, 6 meses, artigo 38 do CPP, a contar do conhecimento da autoria. Cuidado, hein? O examinador volta e meia coloca da data do fato para te confundir. Mas você que está assistindo essa dica não vai se confundir, porque são 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria. Subsidiária da pública. A subsidiária da pública está no artigo 5º da Constituição. Lembrem, todo aluno hoje tem que estudar penal e processo penal numa visão constitucional. No artigo 5º, 59, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Quando que ela acontece? A ação penal privada subsidiária da pública acontece quando o Ministério Público, legítimo para atuar nos casos de ação penal pública, perde o prazo. Fica inerte, perde o prazo. Atenção! Qual o prazo do ajuizamento da ação penal pública? Artigo 46 do CPP, 5 dias quando estiver preso, 15 dias quando estiver solto. Assim, quando o Ministério Público perder esse prazo, na inércia do Ministério Público, surge para o ofendido a apresentação da subsidiária da pública, também chamada de queixa supletiva. Já a personalíssima, um caso isolado. Um caso isolado, que é o caso do artigo 236, vamos colocar aqui, ó, 236, parágrafo único do Código Penal, que fala sobre um crime específico, o induzimento, instigação, momento do erro do casamento, ok? Um crime muito excepcional, erro no momento do casamento, e que gera essa ação penal privada personalíssima. E qual seria a diferença da personalíssima para a propriamente dita? Na personalíssima não cabe substituição processual, ou seja, apenas o cônjuge enganado poderá deflagrar a ação penal e em nenhuma hipótese teremos substituição processual. Eu quero deixar aqui registrado para você que dia 9, agora, nós teremos o maior evento da OAB de preparação para todos os meus alunos que vão fazer a prova no dia 17. Nós teremos o evento Gabaritando a OAB. É um evento que vai reunir professores do Brasil inteiro com um único propósito: ajudar você na sua preparação. Professores de Recife, professores de Curitiba, curso jurídico, curso esse que mora no meu coração, curso que eu amo de paixão, professores do Supremo de BH, professores do Sejus na Bahia. Então eu queria te convidar para o dia 9, acessar a internet
e assistir o nosso evento, que vai ser muito bacana. Sorteio de livros, sorteio de bolsas. E eu estou aqui com a camisa da nossa correção ao vivo do curso Fórum. Você já sabe, depois da sua prova, domingo, você que estiver um pouquinho nervoso, agoniado, para saber se foi bem, se não foi bem, acompanhe a nossa mesa redonda a partir das 8, 9 horas da noite na internet, que é bem bacana você assistir a correção de todos os nossos professores aqui do curso Fórum, ok? Fica a dica então aqui da ação penal para que você não vacile e eu chamo a atenção para você. A Lei 12.033 de 2009, que transformou a injúria qualificada em crime de ação penal pública condicionada à representação. É no limite da perfeição, amigo. Você sabe muito bem. Cadastrou no Belo AB, é no limite da perfeição, atualizado sempre. Tchau, tchau. Até a próxima dica.